Jezabel, a mulher mais temida da Bíblia, e pagou o preço assustador de desafiar a Deus. Você já ouviu falar da rainha que foi jogada de uma janela e devorada por cães? Parece cena de um filme de terror, mas é uma história real, registrada na Bíblia. Hoje, vamos mergulhar no destino chocante de Jezabel, uma mulher que desafiou a Deus e encontrou um fim brutal e profético. Essa história está registrada em 2 Reis 9:30-37, mas para entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo e ver como Jezabel ascendeu ao poder e transformou Israel em uma nação mergulhada na idolatria e perversão. Jezabel não era uma rainha comum. Ela nasceu em Sidom, uma cidade da Fenícia, onde seu pai, Etbaal, era rei. Mas Etbaal não era apenas um governante comum. Ele também era um sumo sacerdote de Baal, o deus pagão da fertilidade, tempestade e colheitas. Isso significa que Jezabel cresceu em um ambiente dominado por sacrifícios humanos, práticas ocultistas e uma adoração cega a Baal e a Zerá. Quando Jezabel se casou com Acabe, rei de Israel, ela não apenas trouxe sua cultura pagã, ela trouxe seus deuses, suas práticas religiosas e sua maldade. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Reis 16:31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou. Acabe já era um rei fraco espiritualmente, mas depois do casamento com Jezabel, ele afundou ainda mais no pecado. Jezabel não se contentou em apenas adorar Baal. Ela queria que todo o povo de Israel se dobrasse diante do seu Deus. A rainha não hesitou em usar seu poder para erradicar a fé verdadeira. Em 1 Reis 18:4, vemos o tamanho de sua maldade. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Isso significa que Jezabel não apenas rejeitou a Deus, ela perseguiu e assassinou aqueles que falavam em nome do Senhor. Profetas foram caçados, mortos, e aqueles que escaparam precisaram se esconder para não serem executados. Mas a maldade de Jezabel não parou por aí. Ela não apenas tentou substituir Deus por Baal, ela transformou o próprio rei Acabe em seu marionete. A Bíblia nos mostra isso claramente em 1 Reis 21:25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ela manipulava Acabe, governava através dele e fazia de tudo para manter seu domínio sobre Israel. Mas, como veremos em breve, Deus não ficaria em silêncio diante dessa corrupção. Até aqui, já conseguimos perceber quem realmente foi Jezabel. Ela não foi apenas uma rainha pagã. Foi uma mulher que se tornou símbolo de rebelião contra Deus, perseguição ao seu povo e manipulação perversa do poder. Mas o pior ainda estava por vir, porque a paciência de Deus tem limites, e o dia do juízo de Jezabel estava cada vez mais próximo. Agora, prepare-se, porque a história só piora. A profecia e a queda de Jezabel. O reinado de Jezabel parecia invencível. Ela havia subjugado um rei, implantado a idolatria em Israel e eliminado muitos dos profetas do Senhor. Mas Jezabel se esqueceu de um detalhe. Deus sempre tem a última palavra. E essa palavra chegou através de um homem, o profeta Elias. Elias não era um guerreiro, nem um rei. Ele era um simples servo de Deus, mas estava cheio do Espírito Santo. E foi esse homem que desafiou o poder de Jezabel e Acabe em um dos momentos mais épicos da Bíblia. O desafio no Monte Carmelo em Reis 18. Elias confrontou Acabe e convocou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá para um desafio. O local escolhido foi o Monte Carmelo, um lugar alto e sagrado. Diante do povo de Israel, Elias lançou uma pergunta decisiva. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis 18:21. O desafio era simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas sem colocar fogo sobre ele. O verdadeiro Deus responderia com fogo dos céus. Os profetas de Baal começaram primeiro.
Desde a manhã até a tarde gritaram, cantaram, se cortaram com facas e clamaram ao seu Deus. Mas nenhuma resposta. Elias então zombou deles. Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que esteja de viagem, ou talvez esteja dormindo e despertará. 1 Reis 18, 27. Mas nenhum fogo desceu do céu, nenhuma resposta de Baal. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, colocou a lenha e o sacrifício, e mandou jogar 4 cântaros de água sobre tudo. A água encharcou o altar. E então Elias orou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis 18, 37. E naquele instante, fogo desceu do céu. O fogo do Senhor consumiu completamente o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água ao redor do altar. O povo caiu com o rosto em terra, reconhecendo que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. E então, Elias ordenou que os 450 profetas de Baal fossem capturados e executados. Mas Jezabel não aceitou a derrota. Ao saber do que Elias havia feito, ela enviou um aviso mortal. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser eu a tua vida como a de um deles. 1 Reis 19, 2. A ameaça foi tão intensa que Elias, mesmo sendo um homem de fé, sentiu medo e fugiu para o deserto. Ele chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida, mas o Senhor o sustentou e renovou suas forças. Mas Jezabel achava que havia vencido. O que ela não sabia era que o julgamento de Deus já havia sido decretado. Deus levantou Elias para anunciar o destino final de Jezabel. Em 1 Reis 21, 23, Elias declarou: E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Essa profecia era um sinal terrível. Na cultura judaica, não ser sepultado era considerado uma desonra extrema. Mas Jezabel não se importou. Ela continuou a governar com mão de ferro, sem saber que o tempo da sua queda estava chegando. A chegada de Jeú anos se passaram, e Deus levantou um novo rei para cumprir sua sentença contra a casa de Acabe e Jezabel. Esse rei era Jeú, um comandante militar feroz e determinado. Deus ordenou que Jeú destruísse toda a descendência de Acabe e eliminasse Jezabel de uma vez por todas. E então Jeú marchou para Jezreel, onde Jezabel estava. Mas Jezabel, em vez de fugir ou se arrepender, decidiu enfrentar Jeú de uma maneira inesperada. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube disso. E, pintando os olhos, enfeitando a cabeça, olhou pela janela. 2 Reis 9:30. Ela se maquiou, arrumou seus cabelos e apareceu na janela. Mas por quê? Será que ela pensou que poderia seduzir Jeú, como fez com tantos outros homens? Ou será que ela queria morrer com dignidade, mostrando que não tinha medo? O que sabemos é que Jeú não se deixou enganar. Quando viu Jezabel, ele não hesitou. Ele olhou para os servos dela, 2 eunucos, e gritou: Quem está comigo? Quem? 2 Reis 9:32. E naquele momento, os próprios servos de Jezabel traíram sua rainha. Eles a agarraram e a jogaram pela janela. Consegue imaginar essa cena? A mulher que um dia governou Israel com mão de ferro, agora estava nas mãos de seus próprios servos, e sua queda estava apenas começando. Se você acha que já viu tudo, se prepare, porque agora chega o momento mais brutal dessa história. Jezabel passou a vida inteira manipulando reis, perseguindo profetas e promovendo a idolatria. Mas no final, ela não teve controle sobre seu próprio destino. A Bíblia descreve o momento exato em que Jezabel foi jogada da janela e a lançaram abaixo. E o seu sangue salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. 2 Reis 9:33. Imagine a cena. Jezabel caiu com força e seu corpo bateu contra o chão. O impacto foi tão grande que seu sangue espirrou nas paredes do palácio e nos cascos dos cavalos de Jeú. Mas Jeú não parou por aí.
Ele passou com sua carruagem sobre o corpo dela, deixando-o ali, despedaçado. Depois disso, Jeú entrou no palácio e começou a comer e beber. Mas então ele se lembrou de Jezabel e ordenou: Ide, vede agora aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. 2 Reis 9:34. Mesmo sendo uma mulher cruel e idólatra, ela ainda era uma princesa sidônia, filha de um rei. Por isso, Jeú pensou que ela merecia pelo menos um enterro digno. Mas quando foram buscar seu corpo, quase nada restava. Não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. 2 Reis 9:35. Os cães já haviam devorado todo o resto. Aquela cena chocante não era apenas um acaso. Tudo isso já havia sido previsto anos antes pelo profeta Elias. No campo de Jezreel, comerão os cães a carne de Jezabel. 1 Reis 21:23. E Jeú, ao ver que a profecia se cumpriu em cada detalhe, declarou: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, dizendo: No campo de Jezreel comerão os cães a carne de Jezabel. 2 Reis 9:36. Jezabel viveu como uma rainha arrogante, mas morreu como um animal abandonado. Seu corpo não teve sepultura, não houve pranto, não houve luto. Lições poderosas da história de Jezabel. Agora que vimos o destino final dessa mulher, precisamos refletir. Que essa história nos ensina: 1. Ninguém está acima da justiça de Deus. Jezabel pensou que podia governar sem consequências, mas no final, cada ato de idolatria e crueldade teve seu preço. Deus não esquece suas promessas, nem suas profecias. A profecia sobre Jezabel foi declarada anos antes, e mesmo que parecesse que ela estava impune, Deus cumpriu sua palavra no tempo certo. O orgulho leva à queda. Jezabel poderia ter se arrependido, mas preferiu se maquiar e tentar seduzir Jeú. Ela morreu acreditando que ainda tinha o controle, mas estava errada. 4. A influência maligna não dura para sempre. Por um tempo, Jezabel conseguiu espalhar a idolatria e a perversão em Israel, mas no final, Deus sempre restaura a verdade e traz justiça. Se essa história impactou você, pense: quantas Jezabéis existem hoje? Quantas pessoas usam seu poder para oprimir, mentir e manipular? Quantas vivem como se nunca fossem prestar contas a Deus? Mas uma coisa é certa: Deus sempre tem a última palavra. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias bíblicas impactantes. Até a próxima!